Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu gostaria de vir aqui e meditar com vocês na palavra de Deus, no texto do Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 60 ao 71, que diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que o havia de trair ou entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus olhou ou disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos, as circunstâncias a qual ele acontece, ou ele é ofuscado pela palavra de Pedro no versículo 68, onde ele diz: para onde iremos nós, ou para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido ou conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Queridos irmãos, esse texto é um texto em que o apóstolo João, é claro que aqui tem uma questão teológica e histórica por detrás, onde esse evangelho vai circular e os leitores sabiam exatamente o que João estava dizendo com esse texto, mas eu quero refletir com vocês aqui, algumas situações que são importantes para nós, para que a gente possa entender e meditar nessas palavras que João insere no seu evangelho a partir daquilo que ele narra como um fato e daquilo que Pedro diz e daquilo que Jesus diz. Portanto, o ápice desse texto que nós lemos de fato é a palavra de Pedro em declarar que Jesus é o Filho de Deus e que não há outro a quem eles possam recorrer, porque somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Mas o que antecede esse texto no capítulo 6 é a multiplicação de Jesus de pão e peixe a uma grande multidão. Uma grande multidão está sendo alimentada por um milagre realizado por Jesus Cristo. E quando Jesus acaba de dizer-lhes e de realizar este milagre, ele então, sabendo que eles queriam torná-lo rei, ele se retira, e vai para o monte orar. E os seus discípulos então entram no barco e vão para a outra margem. Eles vão para a região
de Cafarnaum. E Jesus Cristo, ao que parece, ao que diz o texto, ele continua nessa região em que queriam fazer o rei, enquanto os seus discípulos atravessam o mar, indo para o outro lado. E o texto diz que os seus discípulos estão passando por uma tempestade. Jesus então desce do monte, anda sobre as águas e resgata os seus discípulos. E no dia seguinte, a multidão volta a procurar Jesus naquele mesmo lugar, naquela mesma situação, querendo novamente a multiplicação de pão e peixe, mas não encontram Jesus naquela região. Então eles pegam os barcos que estão ali e vão para outro lado do mar, atrás de Jesus, em busca de mais coisas ou situações extraordinárias aos seus olhos. E é então que João insere no seu relato que Jesus, ele diz que, na verdade, claro, resumindo aqui o texto, que na verdade o que eles buscam são coisas que perecem, são coisas que não alimentam a alma de verdade, porque eles estavam atrás daquilo que era alimentável apenas ao seu corpo, ou aquilo que servia de alimento diário para as suas necessidades, enquanto Cristo, enquanto Senhor, ele quer realizar a necessidade do todo, de salvar o homem, de trazê-lo para o reino de Deus e transformar a sua vida para que o homem viva através da mensagem de Deus, aquela que Jesus relata. E quando ele começa a dizer no capítulo 6 que ele é o pão da vida que desceu do céu, que o seu sangue, que a sua carne é comida e que o seu sangue é bebida, ou seja, Jesus está dizendo que ele é aquilo que os homens procuram, que somente ele pode saciar a fome do povo que busca aquilo que não sabe necessariamente aquilo que quer. Ele veio como pão da vida, como aquele enviado de Deus para saciar a fome dos homens, e todos aqueles que viessem a ele verdadeiramente na busca da saciedade, daquilo que realmente lhe falta, encontraria pão, o pão da vida, que não deixa que as pessoas morram, uma vez que elas comem do próprio Cristo, ou seja, uma vez que elas entendem que Jesus Cristo é o Senhor, o enviado de Deus, e por isso aceitam o seu testemunho, aceitam a sua mensagem e andam de acordo com a sua comida, com aquilo que ele proporciona, com aquilo que ele ensina e com aquilo que ele faz. Então, quando isto acontece, o texto que nós lemos, ele quer deixar claro que a mensagem de Jesus, ou Jesus Cristo por si só, não bastava para aquele povo. Jesus não era suficiente àquele povo. Porque quando ele diz que ele bastava, e quando João escreve isso, as pessoas entenderam exatamente o que João estava dizendo, não bastou. E nesse texto, João quer dizer que para muitas pessoas, Jesus somente não basta, porque elas querem buscar aquilo que perece, elas querem buscar aquilo que é egoísta demais, a ponto de não quererem aquele que é o doador do pão, aquele que dá a vida aos homens, enquanto os homens querem a vida que perece. E quando Jesus diz que ele é o verdadeiro pão, que ele verdadeiramente é a comida que o ser humano busca, o texto que nós lemos vai dizer que muitos dos seus discípulos, irmãos, não era gente de fora que não conhecia, não, era discípulos, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? As pessoas, portanto, não querem
e não se saciam apenas com Jesus Cristo. Precisam criar subterfúgios para que a sua alma tenha alegria, enquanto Cristo é a plena alegria e o pleno alimento de Deus para nós. Então a gente fica criando, ilusões para a nossa vida, porque esse povo foi em busca de mais e mais milagres. E Jesus diz a ele: ei, eu basto para vocês. O verdadeiro pão, o verdadeiro milagre sou eu na vida de vocês. É a minha palavra estando em vocês. Comam de mim. Ou seja, interiorizem dentro de vocês eu. Porque fazendo assim, vocês saciarão de verdade aquilo que vocês buscam para a vida de vocês. E aqui a murmuração é muito grande, as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem viver algo espantoso e extraordinário e apalpável. Enquanto Jesus diz: ei, eu basto para vocês. Então esse texto vem a nos ensinar pelo menos 3 situações importantes. Primeiro, que quando Jesus de verdade revela a sua palavra para nós e diz: eu basto na tua vida para todas as outras coisas que podem vir ser ou acontecer, pode ser que o coração de muitos discípulos se feche e haja murmuração e muitos vão embora. Porque na verdade não entenderam que Jesus é o Senhor e por isso querem viver os seus prazeres mais egoístas e não querem entender o que de fato Jesus é e veio fazer por cada um de nós. Uma segunda situação é que Jesus pergunta para o círculo mais íntimo dos seus apóstolos e diz: e vocês? Querem ir embora também? Querem se retirar por não ouvir ou porque eles estão murmurando que eu estou lhes ensinando? E nós temos a resposta áurea de Pedro no verso 68. Muitas vezes a pergunta de Jesus para nós vai ser essa: você também quer ir embora como todo mundo foi? Nós queremos ir embora porque não obtivemos aquilo que queríamos em Deus? Nós vamos embora ou vamos fazer biquinho porque não tiramos de Deus aquilo que fomos buscar? Jesus Cristo não nos basta mais? Por isso nós precisamos criar campanhas intermináveis para conseguir o milagre, para conseguir o que queremos, e quando não acontece a gente murmura e vai embora. E Jesus Cristo pergunta: quer ir embora também? Porque você rodou, fez campanhas e campanhas e mais campanhas e não conseguiu o que queria. Você quer ir embora também? Eu não sou mais suficiente para a tua vida? E uma terceira situação nesse texto é que Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Pedro responde dizendo: Senhor, nós não temos outro a não ser o Senhor. Nós cremos, o Senhor tem a palavra de vida eterna. Ou seja, em outras palavras, Pedro estava dizendo e respondendo pelos outros o seguinte: Senhor, ainda que não aconteça um milagre, o Senhor tem as palavras de vida eterna e nós temos crido que tu és aquele que esperamos e estamos nessa esperança. Então nós aprendemos aqui, irmãos, que na semelhança de Pedro, Jesus tem que nos bastar.
principalmente nesse tempo de calamidade, nesse tempo de que a mortandade está assolando o mundo. Jesus nos basta, irmãos. Se nós temos crido que Ele tem as palavras de vida eterna e que Ele é o Cristo, Filho de Deus, se nós conhecemos isso, a Sua palavra é eterna e nos basta. Para onde nós iremos? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele nos basta. Cristo nos basta. Portanto, vamos parar de ficar criando subterfúgios outros para tentar tirar de Deus aquilo que Ele não quer fazer. Mas bastemos, ou basta para nós, a palavra de Deus que nos traz a esperança de que nós temos nele o pão da vida e a palavra de vida eterna para a nossa alegria. Ele é o nosso pão da vida e temos crido que Ele tem a palavra de vida eterna, que nós não somos movidos por milagres, nem muito menos por coisas que podem acontecer ou não, porque nós temos crido que Cristo tem as palavras de vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua igreja. Não se esqueça de se inscrever aqui nas nossas redes sociais, de seguir as nossas páginas, de seguir o nosso canal no YouTube. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe para as pessoas, para que essa palavra chegue a mais pessoas, para que ela alcance os corações e que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.